Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingia, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos nos preparar agora para essas últimas semanas aí, né, pro Enem. Vale lembrar que a gente vai deixar aqui para vocês as revisões com a segunda aplicação do Enem de 2019, então a gente está corrigindo aí o Enem de 2019, segunda aplicação. A gente tem a primeira aplicação completa, então não deixem de acompanhar aí na playlist, viu, do canal, que vai estar ajudando vocês. Temos playlists também de redações nota 1000, né, de candidatos que tiraram nota 1000, então não deixem de acompanhar também, leem bastante, que vai ajudar vocês aí se prepararem para o Enem, tá bom? Vamos com tudo, vamos tentar estudar agora, né, na última semana, mas não fiquem tranquilos, viu? Fiquem calmos. Vocês fizeram o que puderam, né? Estudaram aí e vai dar tudo certo, tá bom? A gente vai deixar aqui para vocês os vídeos das resoluções da segunda aplicação para ajudar vocês um pouquinho aí na revisão. Essa semana a gente vai disponibilizar aí para vocês questões da segunda aplicação de linguagens também, né, de humanas, junto com biologia. Semana que vem, como a primeira prova aí vai ser de humanas e de linguagens, a gente vai fazer aí a semana só de resoluções de questões aí das áreas de humanas e linguagens, tá bom? Depois a gente vai fazer só de biologia para ajudar vocês, beleza? Certinho? Então vamos agora para uma questão aí de linguagens, tá bom? Do Enem, segunda aplicação. Agora a gente vai para a questão 14, né, do Enem, segunda aplicação. Caderno azul, tá bom? Segunda aplicação aí, beleza? Mas não deixem de acompanhar aí que tem redação nota 1000, né? Mais uma vez nas playlists anteriores aí. E o Enem de 2019 também, primeira aplicação. Para ajudar vocês aí, tá bom? Não deixem de acompanhar. Beleza, vamos agora para a questão 14. Gente, para estudar para o Enem, é importante vocês treinarem questões, né? Porque a prova, ela é uma prova com muitas questões. Então, é importante vocês ir treinando, conhecer as questões aí para ajudar vocês, tá bom? Então, não deixem de treinar as questões. Não se cobrem tanto agora, gente, porque agora, né, as últimas semanas aí, semana de revisar, né? Vamos revisar as questões aí, mas não se cobrem tanto, vocês já fizeram o que puderam, então fiquem tranquilos, mais relaxados, para não ir aquele estresse na hora da prova, para vocês ficarem mais calmos, tá bom? Tentem ficar mais tranquilos, principalmente psicologicamente, porque isso aí vai ajudar bastante vocês. Sejam mais confiantes que vai dar tudo certo, beleza? Acreditem na capacidade de vocês, né? Vocês são capazes sim, tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão 14, tá bom? Ó, a questão 14, ela tem um texto, né? Como todas as questões do Enem, a maioria tem textos grandes, né? Então a questão 14 não é diferente, tem um textinho aí. O texto, ele descreve o seguinte, né, sobre Noites do Sertão, uma obra aí de Guimarães Rosa, olha que interessante. A obra dele, o que ela descreve? O Mato de Mutum é um enorme mundo preto, que nasce dos buracões e sob a serra. O guará, lobo, trota a vago no campo, as pessoas mais velhas são inimigas dos meninos, soltam e estumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados. O tatu que se agarra no chão, dando guinchos suplicantes, os macacos que fazem artes, o coelho que mesmo até quando dorme o tempo todo sonha que está sendo perseguido, né? O tatu levanta as mãozinhas cruzadas, ele não sabe, e os cachorros estão rasgando o sangue dele, e ele pega a sororocar. O tamanduá passeia no cerrado na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores, nenhum nem pode rezar, triste é o gemido deles, campeando socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora. Como quem diz, a salve rainha, tem uma Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, indo a peitavento, cercam o casal de tamanduás, encantoados contra o barranco. O casal de tamanduás estavam dormindo. Os homens empurram com a vara de ferrão, com pancada bruta, e o tamanduá que se acordava. Dou som surdo no corpo do bicho, quando bateram
o tamanduá caiu para lá como um colchão velho. Beleza, aí a pergunta, ela descreve o seguinte, olha só. Na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o narrador reempresta à cena uma expressividade apoiada no quê, né? Olha só, a plasticidade das cores e sons dos elementos nativos. B. Dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. C. Religiosidade na contemplação do sertanejo e de seus costumes. D. Correspondência entre práticas e tradições e a hostilidade do campo, ou é a humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem? Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí da humanização da presa em contraste com o desdém, né, e a ferocidade do homem. Por quê, né? Se a gente for analisar o texto, olha só, o texto, né, a narrativa, que é a obra de Guimarães Rosa, olha a maneira como ela retrata aqui em relação aos animais, aqui no caso da mata, né, do mato de Mutum, né? Olha só, ele descreve o lobo-guará no campo, né? Olha só, as pessoas mais velhas são inimigas dos meninos, né? Olha só, soltam e espumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados, né? Então ele descreve a reação do tatu, né, no chão, suplicando aqui no caso. Ele descreve os outros animais aqui do mato, né, do local aqui, o tamanduá principalmente, né? Olha só, o tamanduá, passeio cerrado à beira do capoeirão, né? Seus gemidos deles de socorro, né? É triste gemido de socorro. Então ele descreve os bichinhos, aqui no caso os animais da mata, em relação aqui às ações do homem, das pessoas, né? Ele descreve as pessoas aqui como inimigas dos meninos, né? Dos bichinhos aqui no caso das matas, da mata aqui no caso, né? Do mato de Mutum. Então, o que acontece? A reação dele, né? Do texto, o objetivo do texto da obra narrada, a expressividade que vai estar apoiada aqui, vai estar exatamente na humanização da presa, ou seja, que presa? Dos animais, né? Olha só como ele descreve. Triste é o gemido deles campeando socorro, né? Ele descreve aqui no caso no tamanduá, né? Os tamanduás estavam dormindo, os homens empurraram com vara de ferrão, com pancada bruta, o tamanduá se acordava. Então, aqui no caso, ele vai descrever a reação dos bichinhos, dos animais desse mato aqui, em relação à atitude humana, né? Das pessoas aqui, em relação a esses animais. Olha só. Então, por isso que vai se tratar aqui no caso, né? Essa paisagem aí, né? Nesse fragmento que vai estar narrado aí, vai estar a expressividade vai estar apoiada na humanização da presa, né? Ou seja, que tipo de humanização? Se colocar no lugar dos animais, né? Digamos assim, se colocar no lugar dos animais dessa mata, né? Em relação à atitude do homem, né? Dos homens aqui, das pessoas, olha só. Então, por isso que vai ser a humanização da presa em contraste com o desdém. O que é o desdém aqui no caso? Desprezo, né? O desdém aqui, a palavra desdém está aqui com o significado de desprezo aqui, e a ferocidade do homem, né? O desprezo do homem em relação a esses animais, né? A essa ferocidade aí do homem em relação à caça desses animais, né? Quando ele descreve exatamente aqui, né? As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos, soltam e estumam cachorros, né? Para ir matar os bichinhos assustados. Olha só o final também. Os homens empurram com vara de ferrão, com pancada bruta o tamanduá que se acordava. Então, toda essa relação aqui no caso dessa humanização, por isso que vai ser a letra E, da humanização da presa, ou seja, se colocar no lugar dos animais, né? A presa, que seriam esses animais aí deste mato, desse local do mato de Mutum, né, dessa floresta aqui no caso, em contraste com esse desdém, com esse desprezo aqui em relação à ferocidade do homem, esse desprezo do homem aí pela natureza, por esses animais, tá certo? Por isso aqui no caso que vai ser a letra E, beleza? Se vocês marcarem a E, vocês acertaram. Olha só por que não são as outras, né? Vamos também analisar por que não são as outras.
aqui no caso, plasticidade de cores e sons e elementos nativos, beleza, ele descreve um local, um mato, uma mata, descreve, mas esse não é o objetivo. Ele quer saber aí o contorno dessa paisagem, né? É uma cena, a expressividade, principalmente, ela vai estar apoiada em quê? Ela vai estar fundamentada em quê? Então, exatamente, se colocar no lugar aqui no caso, né, desses animais, se a gente for ler o texto, né, de maneira mais humanizada, é se colocar no lugar deles. Então, é exatamente a humanização. Por isso que a alternativa é, né, que no caso se destaca, exatamente por essa palavra, a humanização, ou seja, se colocar no lugar desses animais, né, é até forte, né, a expressividade que o texto descreve, né, olha só, mãozinhas cruzadas, né, aqui no caso, ele conhece, triste é o gemido deles campeando socorro, então ele descreve algo mais humanizado, né, pra gente se colocar, se conscientizar e colocar no lugar desses animais também, né, em relação à ação do homem a esses animais, tá certo? Por isso que não é somente a letra A, não é somente a plasticidade das cores e sons dos elementos. Não é somente isso, é além do que isso, é uma humanização, tá certo? Então, cuidado. Você poderia confundir? Poderia, mas cuidado, tá bom? Olha só, B, dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. Você poderia confundir também, né? Dinâmica pelo ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. Mas aqui no caso, não descreve eles como atacando, né? Se você for analisar o texto, olha só como vocês têm que tomar cuidado. Ao ataque, aqui no caso, em momento algum, descreve os animais como, aqui no caso, atacando o homem. E sim colocando eles no lugar de presas, né? Exatamente como a letra E descreve. Humanização da presa, aqui no caso, como vítimas. Então, não descreve ataque dos animais em relação ao homem. E sim, ao contrário, exatamente o contraste, né? Como a letra E descreve aqui pra gente perfeitamente, presa em contraste. É o contraste, não é os animais atacando o homem, sim a ação do homem de ataque a esses animais. Então, cuidado. Por isso que não é dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. Ele descreve fuga, né, para sobreviver? Sim, mas ele não descreve ataque. Então, cuidado, tá bom? Olha só. Por que não são as outras também, né? Religiosidade, aqui no caso, vocês poderiam confundir pelo fato dele descrever, né? Tem uma Nossa Senhora velhinha, mas não é somente sobre religiosidade, mesma coisa que não é somente religiosidade aqui no caso, na contemplação do sertanejo. Além disso, ele descreve a situação da mata, a situação dos animais, né? Da natureza da mata aqui como um todo, né? A relação do homem e natureza, né? A relação dos animais desse local. Então, cuidado, não é somente religiosidade, tá bom? E nem D, correspondência entre práticas e tradições à hostilidade do campo? Não, né? Correspondência entre práticas, tradições e hostilidade? Não é também aqui no caso a letra D. Exatamente essa humanização, se colocar no lugar desses animais, né? Humanização da presa. Que presa? Esses animais aqui no caso, né? Que estão sendo aqui, né? Aqui no caso, assustados, caçados, né? Soltam seus cachorros, como o próprio texto descreve, né? As pessoas mais velhas soltam seus cachorros e assustam os bichinhos, né? Aqui no caso, o ferrão, né? Empurram com vara de ferrão, pancada bruta. Então, essa relação aí do homem em relação à natureza, a esse local, para com esses animais, tá certo? Por isso que vai ser a letra E, mais uma vez. Vai ser a humanização da presa, se colocar no lugar desses animais, né? A humanização dessas presas, né? Em contraste com o desdém, ou seja, com o desprezo e a ferocidade aí do homem, tá certo? Desdém que no caso seria o desprezo do homem em relação a esses animais. Então, para se conscientizar, né, em relação também ao lado desses animais, né? Se a gente for analisar a narrativa, ela traz pra gente, ela é muito expressiva, a situação desses animais, um olhar diferente em relação, se colocar no lugar desses animais exatamente, tá certo? Por isso que é a letra E, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Desejo bons estudos para vocês. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Vamos revisar e bons estudos, tá bom? Até a próxima questão de linguagens.